batista, eu fui seminarista, eu dei catequese, eu ensinei que Jesus é um indivíduo, que Jesus é um homem, Jesus é um elemento como eu e você, um indivíduo. Que Jesus é uma pessoa que está em algum lugar, ele está sentado em algum lugar como um grande pai, do qual nós todos somos filhos. E Jesus chama Deus de Pai, mas em nenhum aspecto ele nos convence ou tenta nos convencer de que Deus é um ente, um indivíduo, um homem como eu e você. Jesus não fala isso. Numa das passagens mais claras, mais evidentes sobre quem é Deus para Jesus, porque uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que você pensa, mas existe a Escritura, que está escrito ali. E lá no Poço de Jacó, bem sugestivo o nome do poço, lá no Poço do Jacó, a samaritana, que os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. E Jesus pediu água para a samaritana. E eles começaram uma conversa lá. E a samaritana sabia quem era Jesus. E a samaritana perguntou, mas quem é Deus? E Jesus disse, Deus é espírito. Ele não disse Deus é um espírito, ele disse Deus é espírito. E convém que aqueles que o adoram, que o adorem em espírito e em verdade. Ok, Deus é espírito. O que seria espírito? Nós vamos aprofundar isso. Mas deixa eu voltar aqui de novo para a minha linha de raciocínio. Então, salvação do quê? Perda da intimidade com Deus. E onde é que surgiu essa perda de intimidade com Deus? Qual foi a origem de tudo? O pecado original, que eu expliquei ontem de noite. O que é o pecado original? O pecado original é o que nos fez perder a intimidade com Deus. Mas o pecar significa errar o alvo. Origem. Então, nós erramos o alvo da nossa origem. E eu expliquei um pouco o que isso significa, hoje nós vamos nos aprofundar nisso. Mas eu quero antes responder uma outra pergunta. O que é essa intimidade? Como é que você pode ser íntimo com Deus? Como é que um ser, como é que eu e você, um ser humano, como nós podemos ser íntimos com Deus? E não de acordo comigo ou contigo, mas de acordo com as Escrituras. O Evangelho. Porque nós estamos falando de Jesus Cristo. Aí você vai dizer, mas e lá o Salmo? Não, nós estamos falando do Evangelho. Aqui é Jesus que nós estamos falando. A questão da intimidade, nós vamos ver isso lá na aula 4. Porque se a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação, como ele propõe essa salvação? Se você olhar, a doutrina de Jesus é uma doutrina de unidade. Onde ele diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu quero que vocês estejam no Pai para que todos sejamos um. E em todas as partes, Jesus aponta para essa unidade, essa reunião com Deus. E isso, eu primeiro vou explicar a estrutura, depois nós vamos pegar alguns trechos do Evangelho. Mas o que seria essa intimidade? Essa intimidade é ser. É você sentir o ser mais profundo, a vida que ele promete. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele não disse, eu vim aqui porque
eu preciso salvar vocês, porque você... Não, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundante. Cara, você não é vivo? Eu sou vivo, todos nós somos vivos, então por que Jesus haveria de nos dar vida? A vida, Deus é vida. Então ele veio aqui para que nós tivéssemos Deus, e Deus em abundância. E onde é que está o reino dos céus, o reino de Deus? Toda a linguagem de Jesus, toda a doutrina, ela sempre aponta para dentro de nós. E ele é muito claro ao dizer, não procure ali, não procure lá, ele não vai vir ao som de trombetas. Ele está dentro de vós. Então, a intimidade com Deus significa reconhecer, significa ouvir, significa viver em unidade com o elemento divino que existe em nós. E isso nós perdemos. Essa intimidade. Lembram da noção do Éden? O que é o Éden? O Éden é aquele estado de espírito onde nós vivemos em intimidade, em unidade com Deus. Nós passeamos com Deus. Onde nós vamos, ele nos acompanha, ele vai junto. Na interpretação comum que nós somos acostumados, Deus, um Deus rancoroso, um Deus vingador, um Deus raivoso, nos pune do paraíso porque nós comemos uma fruta da árvore do conhecimento que ele colocou lá e que também ele colocou uma serpente para ficar nos atazanando, ou Adão e Eva. Isso não fecha muito bem. Deus é amor na definição de Jesus. Deus é amor. Então, Deus não pode ser um pai rancoroso, um pai que coloca uma armadilha para o filho e para depois poder punir e castigar o filho. Então, e isso é uma ideia que muda todo o jogo. Quando você pensa o seguinte, nós não fomos punidos por desobediência. Nós não sofremos porque Deus nos castigou pelo pecado da desobediência. Nós sofremos porque nós nos afastamos de Deus. Eu e você, nós nos afastamos de Deus. E não é se afastar do Deus que está lá em cima, mas nós nos afastamos do nosso Deus interior, da nossa essência divina, do sopro divino, da natureza divina. É isso que nós nos afastamos. E como nós nos afastamos disso? Comendo a fruta do conhecimento. Criando com o conhecimento que nós vamos acumulando ao longo da vida, uma identidade própria, uma noção de eu própria, um eu conceitual. Nós passamos a viver não a vivacidade do sopro divino. Nós não vivemos mais na certeza daquilo que nós não sabemos, que seria o princípio da fé. Porque Deus não pode ser uma ideia, Deus não pode ser um conceito, porque toda ideia e todo conceito é limitado. E se você tem uma ideia sobre Deus, se você tem um conceito sobre Deus, você limita a Deus ao tamanho dessa ideia e ao tamanho desse conceito. Então pense o seguinte, quando você ora, quando você se refere a Deus, a quem você se refere? Não é a uma ideia na sua cabeça? E essa ideia você não tem só sobre Deus, você também tem essa ideia sobre si,
você tem essa ideia sobre o outro e você julga o outro a partir dessa ideia e você julga Deus sobre essa ideia. E eu tenho muitas pessoas, e eu também já fui assim, que se ofendem com Deus, porque acham que não é justo o que Deus fez com elas. Por quê? Porque parece que você sabe melhor o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto do que o próprio Deus. É isso que é o que nos afasta de Deus. Esse mundo conceitual, essa identidade que nós criamos, ela rouba, ela ofusca o elemento divino que existe em nós. Nós não confiamos mais em Deus. Por quê? Porque Deus se tornou uma ideia. Como é que tu vai confiar numa ideia? E Deus se tornou um conceito, como é que você vai confiar num conceito? Tem aquela piada que é uma piada, mas ela é muito forte. Diz que o cara estava andando pelo campo e estava escuro e de repente ele caiu num abismo. E aí ele se agarrou num galho que tinha, uma árvore que tinha brotado entre as pedras e ele estava segurando ali, abaixo dele tinha o abismo. E aí ele olhou para cima e disse, Deus, me salva, por favor, me tire daqui, eu sempre fui um bom cristão, me salva. E aí se abriu aquela voz, aquele trovão no céu e disse assim, ok, solte o galho, solte. E aí o cara teria olhado assim e disse, peraí, tem mais alguém por aí? Quer dizer, ele pede para ser salvo e quando Deus diz, então tá bom, vou te salvar, mas solta o galho. Aí ele não confia. E nós somos muito assim. O que é perder a intimidade com Deus? É você não ouvir mais o elemento divino em nós. Você não ouve mais o elemento divino. Você não confia mais, você não tem essa confiança profunda no universo, na vida, como os animais têm, por exemplo. Quem nós ouvimos? Essa outra parte, o falso eu, que na verdade é a serpente tagarela do Éden. Quando você só ouve essa serpente tagarela, você acaba sendo influenciada por ela. Então, o que nós ouvimos? O que tomou o lugar do eu verdadeiro? Da nossa essência divina? O nosso lado humano, nosso aspecto humano. Tem um livro muito fantástico sobre isso, chamado, eu não sei em português, mas em inglês, The Divine... agora até esqueci o título em inglês. Mas é o Divino em Nós, eu acho que é. The Divine Within é o nome em inglês, do Aldous Huxley. Então o que acontece? Existe esse divino em nós e Jesus, leia o Evangelho, não confie em mim, leia o Evangelho. O quanto Jesus se refere a entrar dentro de nós. E o que é o pecado original? Nós vimos isso ontem. O pecado original significa pecar significa errar o alvo. Original significa a origem. Então, na nossa origem, em essência, nós somos uma centelha divina. E você pode criar o seu ponto de referência nessa centelha divina. Você pode se basear, você pode se conduzir, você pode se guiar por essa centelha divina. Mas nós não fazemos mais isso. Por quê? Porque nós vivemos separados dessa origem. E esse é o pecado original. E onde é que ocorreu o pecado original? Exatamente no Jardim do Éden. Quando nós fizemos o quê? Quando nós comemos o fruto da árvore do conhecimento. Então o que acontece? Isso não é uma passagem, a gente pode interpretar ela assim, como uma passagem que aconteceu há 6.000 anos atrás, quando Deus criou o mundo, mas você também pode olhar que cada um de nós é uma criação divina. E que cada um de nós nasce na intimidade com Deus. Cada um de nós nasce
no Jardim do Éden. E aos poucos nós vamos nos afastando, nós vamos nos separando. E é isso que cria o sentimento de indignidade, o sentimento de vazio. Quando nós nos afastamos, quando nós nos separamos dessa nossa essência divina. É aquilo que Jesus fala. Nós passamos a nos sentir como um galho cortado da videira. Quem é a videira? A videira é o todo, a videira é Deus. Quando nós nos separamos da videira, é que nós passamos a nos sentir esse fragmento separado. Então preste atenção. A questão que eu quero que a gente reflita, que você se questione, você não precisa acreditar nisso, mas eu quero que você pense o seguinte: na hipótese de que cada um de nós é uma essência divina, isso está escrito na Bíblia. Cada um de nós é um sopro divino. Você é isso quando você nasce. E aí vem essa questão. Você é filho de Deus ou você é filho do pecado? Você nasce da essência divina. Você, quando nasce, você... E o nascimento não é o nascimento. Quando você sai do útero da mãe, o nascimento é quando você nasce. Quando você se torna uma manifestação física do que antes era apenas vida. É aquilo que eu sempre pergunto. Onde você estava há 10 anos antes do seu nascimento? Onde você estava 10 anos antes do seu nascimento? Você já era uma vida, mas não uma vida manifestada em corpo físico. Onde é que você vai estar 10 anos depois da morte? Você vai continuar sendo uma vida, mas não uma vida manifesta num corpo físico. Existe uma diferenciação entre vida e corpo físico. O corpo físico, ele é temporário. A vida é eterna. Então, na medida que você cresce, você vai absorvendo conhecimento, você vai comendo a fruta do conhecimento e você vai se identificando cada vez mais com o conhecimento e você vai se afastando dessa essência divina. Entender isso é muito importante, por quê? Porque isso traz de volta a responsabilidade da sua vida para você. Traz de volta a responsabilidade da vida de volta para você. Nós também fomos doutrinados, nós fomos treinados, literalmente, a olhar para o mundo como se existissem duas forças opostas no mundo. E aí a minha questão para você é fazer essa reflexão. Existem duas forças opostas no mundo? Existe o bem e o mal? Existe um Deus e um oponente que se chama o diabo? Existe isso? Existe esse indivíduo chamado Deus e existe esse indivíduo chamado diabo? Existe isso? Se você olhar, é interessante, nós vamos aprofundar isso. Se você olhar como Jesus se refere ao demônio, ao Satanás, ao diabo, nós vamos entender muita coisa, mas a princípio eu quero olhar para o seguinte. Jesus disse, quem me segue andará na luz e não nas trevas. O que é luz e trevas? Existe verdadeiramente escuridão? Não, só existe ausência de luz. Você está na escuridão quando não há luz. Só existe luz
E quando você se afasta da luz, você começa a entrar na penumbra e vai avançando e você vai entrando na escuridão. Não existe um diabo verdadeiramente. Só existe Deus. Só existe Deus e existe a ausência de Deus. Deus é luz. As trevas, elas não são o mal que se opõe a Deus. As trevas, elas são a ausência de Deus. E essa ausência pode ser muito intensa quando você se identifica única e exclusivamente com o seu aspecto humano, quando você anula verdadeiramente a sua essência divina. Eu chamo essa identificação com o pensamento de falso eu, quando o seu falso eu é gigante, aí existe muita treva. Porque você não pode servir a dois senhores. A sua vida ela só pode ter um de dois pontos de referência. Ou você está totalmente preso na mente, ou você está preso na sua essência. E existe esse intermediário. Você pode estar muito preso na essência ou pouco. Aliás, você pode estar muito preso na mente ou pouco preso na mente. Então, o que acontece? Eu quero que você pense em Deus, o Espírito que Jesus falou, como luz. Se você se mantém na luz, as trevas não existem. Se você se mantém vivo, na vivacidade do sopro divino, do embrião divino, você não vai andar com as trevas. Mas na medida que você se afasta, que você vai se identificando com o conhecimento e que você passa a depender apenas daquilo que você sabe, você não tem mais fé porque você só acredita no que você sabe, no seu conhecimento, você se afasta da luz. E as trevas vão se identificando muito mais. Aí você pergunta, mas como você sabe se isso é real ou não? Faça o teste por você. Todos nós conhecemos pessoas que são muito identificadas com certos valores, com certos parâmetros. E essas pessoas, elas são tremendamente agressivas. Elas não aceitam que ninguém questione o que elas acreditam, elas não aceitam que ninguém pense contrário do que elas pensam, elas são extremamente intolerantes. Por quê? Porque elas acreditam que a verdade individual delas, os parâmetros da verdade relativa delas, é a verdade. E se você não aceitar exatamente aquilo que elas acreditam, elas te rotulam como sei lá o quê. E a violência, ela tende a nascer dessa inconsciência. Então, o que acontece? É quando você está nas trevas, a única coisa que você precisa fazer é voltar para a luz. Você não consegue acabar com as trevas lutando contra as trevas. Você não consegue eliminar o mal combatendo o mal, lutando contra o mal. Você só consegue evitar o mal voltando para o bem. A luz é o que, na verdade? A luz é a nossa consciência. A consciência, aquilo que o apóstolo Paulo diz, tudo que é exposto à luz se torna luz. Então existe a luz, que é a consciência. O que é a consciência? A consciência é aquele elemento que está para além da nossa condição mental, que é a mente condicionada. E existe a inconsciência. A inconsciência é quando nós nos afastamos da consciência. Quando nós começamos a julgar, a separar o bem e o mal. Porque não existe nada mais perigoso do que um ser humano que sabe o que é certo e o que é errado. A pessoa que tem
a convicção clara de que ela sabe o que é certo e o que é errado, ela se torna uma das maiores ameaças que existe. Olhe para a história. As pessoas que tinham mais convicção do que é certo e o que é errado são as que cometeram as maiores atrocidades. Então, essa questão, ela responde à primeira pergunta: por que nós nos sentimos indignos? Porque nós nos afastamos de Deus. A sensação de indignidade, a sensação de culpa, ela não é uma coisa que é uma mácula que nós carregamos. Ela é uma separação que nós criamos. E como nós criamos essa condição? Quando nós caímos na armadilha da serpente tagarela. Quando nós passamos a nos alimentar do conhecimento. E presta atenção, eu não estou dizendo que o conhecimento é ruim. Eu estou dizendo, e não estou nem falando do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico. Eu estou dizendo do teu conhecimento. O que é o teu conhecimento? Você se achar feio. Quando você se acha feio ou feia, você acha o filho de Deus feio ou feia. Se você tem filho, o que você faz com a vizinha que diz para você que o seu filho é feio? Agora você acha que você pode dizer, você se diz filho de Deus, mas você não gosta de si mesmo. Você se acha incapaz. Como é que você mede a sua capacidade? Como é que você determina onde que termina a sua inteligência? Você sabe o quanto você pode... você tem uma ideia do quanto você é inteligente, do quanto você é capaz. Isso é conhecimento. E esse conhecimento te limita a esse conhecimento. Isso é uma noção de eu que você criou e essa noção de eu, ela contradiz exatamente aquilo que você seria no caso de você verdadeiramente ser quem você diz que é. Uma das coisas que nós não entendemos ainda, talvez, é o que Jesus verdadeiramente quis dizer com o reino dos céus. Jesus divide toda a conversa dele, toda a doutrina dele entre dois mundos. O reino desse mundo e o reino dos céus. Qual é a diferença entre o reino desse mundo e o reino dos céus? Só que assim, eu preciso que você acompanhe todo esse processo, porque eu vou construindo andar por andar, tá bom? O que seria o reino dos céus? Quando perguntaram para ele, tá, mas e onde é que está o reino dos céus? Ele disse, o reino dos céus está dentro de vós. Algumas pessoas não entenderam isso e traduziram a Bíblia dizendo que ele está dentre vós, mas tanto faz. Algumas traduções mais fidedignas aos originais dizem, está dentro de vós. Como é que o reino dos céus pode estar dentro de você? O reino dos céus não é um lugar geográfico para onde nós vamos depois de morrer? E por que Jesus, ele estava louco? Por que ele disse que o reino dos céus está dentro de vós? Porque ele justamente não estava falando de um espaço geográfico. Ele estava falando da sua essência divina. Ele fala do reino dos céus e do reino de Deus. Ele intercala. O reino de Deus e o reino dos céus, ele está dentro de nós. Ele usa o céu como uma metáfora. Porque o que é o céu? O céu não é um lugar. O céu não é um espaço. O céu, ele é um não lugar. Assim como o espírito não é um corpo.
O espírito é um não corpo. O que é o espírito? O espírito é uma não forma. Deus não pode ser um corpo, Deus não é uma forma. Se Deus fosse um corpo, uma forma, como é que ele estaria dentro de você? Como é que ele estaria dentro de todas as coisas? Se ele fosse uma forma, como é que ele seria um espírito? Então, Jesus está tentando nos dizer que dentro de nós existe algo que é divino e que isso não é uma coisa física. E o reino deste mundo são as coisas que nós perseguimos. Por isso ele diz, não construam tesouros no reino deste mundo, onde a traça e a ferrugem podem destruir tudo isso. Constroem tesouros no reino dos céus. O que é construir um tesouro no reino do céu? É você trazer isso que está morto, do qual nós nos esquecemos, isso que está separado, e nós trazer isso para fora. Deixar que isso se manifeste. Ele mesmo diz, as coisas que eu faço, aquilo que eu falo, não vem de mim, mas vem do Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. Então você veio como um ser humano para este mundo para manifestar uma obra. Eu não sei qual é a sua obra, pode ser cuidar de um velhinho, pode ser fazer um casaco mais confortável, pode ser, eu não sei, mas significa o seguinte, que no reino deste mundo, tudo é impermanente, tudo passa. Mas existe algo dentro de você, mais se você tem um relacionamento muito bacana, muito legal, ele pode acabar. Existe você pode ter muito dinheiro, você pode perder esse dinheiro. Você pode ter um corpo físico muito lindo. Você pode ser a pessoa mais bonita e mais atraente do espaço, isso vai acabar. Mas existe algo dentro de nós que é eterno. É para buscar isso, trazer isso à tona, construir tesouro em cima disso. E aí ele diz o seguinte, buscai primeiro o reino dos céus, e depois o resto lhe será acrescentado. Se o reino dos céus fosse um espaço geográfico, por que ele diria buscar isso primeiro? Ele poderia dizer, se preocupe só com isso, porque o resto é ilusão. Mas ele diz o seguinte, não, se você buscar a plenitude e a abundância dessa centelha divina, essas coisas desse mundo, isso aí não vai ter mais importância, isso vai ser acrescentado. Será que não é isso que ele quis dizer? Porque o que acontece? Nós temos muito essa concepção de que, cara, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ser ambicioso, você pode ser sacana, você pode trair os amigos, você pode mentir, mas tudo que você precisa fazer é pedir perdão depois, que aí sim você vai para o céu. E nós vamos ainda ver o que é pedir perdão. O que é perdão? O que é o perdão? E o que Jesus diz quando ele fala do reino dos céus? De quem é o reino dos céus? Dos pobres de espírito e dos puros de coração. Esses herdarão o reino dos céus. Ok? Os pobres de espírito. Ele não disse os pobres de dinheiro, aqueles que não têm dinheiro. Ele disse os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É se libertar interiormente de todo apego aos objetos externos. O que é o apego aos objetos externos? É você confundir ser com ter. Você achar que você precisa ter para ser. E aí você se desconecta totalmente com o ser, porque você se identifica com a casa que você mora, com o corpo que você tem, você se identifica com as coisas deste mundo.
e você se esquece do reino dos céus. E isso, ser pobre de espírito, é literalmente você... Isso não significa você não ter essas coisas. Isso não significa você não ter, significa você se desapegar disso. Você tem isso, mas você sabe que você não é isso. Então, a pessoa que é pobre de espírito, ela vai herdar o reino dos céus porque ela não se apega, não se identifica com as coisas passageiras desse mundo. E o que é ser puro de coração? Você só pode ser puro de coração quando você se libertar de todos os apegos externos. Então, ser puro do coração é, além de se libertar de todos os apegos externos, você também se libertar ao sujeito interno. Você se libertar da idolatria do eu. O que é a idolatria do eu? No tempo de Jesus não se falava em mente. Se falava, a mente para eles era o coração. Então, ser puro de mente, você não está identificado com aqueles cacarecos que você foi juntando ao longo do teu passado, e você vai juntando aqueles cacarecos e você vai construindo uma noção de eu. E você não é mais puro de coração, porque o seu coração, a sua mente está contaminado por tudo que aconteceu no passado. Então, aquele que se liberta do apego aos bens materiais, por isso ele também disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico, na verdade, é aquele que é apegado aos bens materiais. Aquele que confunde ser com ter. Porque senão nenhuma pessoa rica ia entrar no reino dos céus. E para começar, nenhum membro da Igreja Católica lá do alto escalão ia entrar no reino dos céus. Porque se tem alguém rico, é a igreja. Então o que acontece? Aquele que se liberta do apego aos bens materiais e ao mesmo tempo é puro de coração, isto é, que se liberta do falso eu, ele possui o reino dos céus. Agora, nesse momento, por quê? Porque ele volta a viver na dimensão espiritual. Naquele estado de espírito anterior ao pecado original, onde nós nos separamos de Deus. E aí, se você olhar ainda mais um pouco para a estrutura de Jesus, a doutrina, eu sempre estou dizendo, eu estou me apegando ao que ele ensinou. Porque ele diz assim, quem me segue, quem ouve a minha palavra e me segue, isso significa quem ouve o que eu ensino e pratica isso, porque não adianta você ouvir e não seguir. Então, quem não é seguir ao homem Jesus, mas seguir ao evangelho. Eu acho que nós, seres humanos, nós cometemos um grande erro quando nós seguimos o homem e nós esquecemos da mensagem. Isso se torna uma espécie de idolatria, porque é muito mais fácil você seguir um homem e não cumprir a mensagem, porque existe uma diferença muito grande entre o físico e entre a mensagem que perpetua. Se você olhar, por exemplo, quando é que começou a vida pública de Jesus? Que ele começou a fazer milagres, que ele começou a pregar? Depois da tentação do deserto. E o que aconteceu no deserto? A mesma coisa que no Jardim do Éden, só um pouco diferente. Olha a tentação no deserto. Eu, diz o demônio, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. É uma tentação. Eu vou te dar todos os reinos do mundo e a sua glória, disse o demônio. Quer dizer, isso vai ser tudo teu. Você vai ser isso. Outra, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão para ver. Ou salta desse templo
para ver se Deus te salva. Essas tentações, eu e você enfrentamos todo dia. Todo dia. Nós corremos atrás do quê? Da necessidade de ter para ser. Nós queremos todos os reinos do mundo e queremos toda a glória. Nós queremos reinar. Por quê? Porque isso nos faz importantes. E nós também queremos provar a nossa importância. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Quando você passa a ter essa percepção, tudo que Jesus fala fica muito mais claro, passa a fazer muito sentido. As tentações do deserto são as tentações da mente, são as tentações desse mundo. As tentações que nós sucumbimos todo dia, que é a necessidade da identificação, o desespero de não ser ninguém. Cara, como é que tu não pode ser ninguém? Eu estou no fundo do poço, eu estou deprimido, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E onde é que está Deus na sua vida? Isso não tem importância nenhuma, o fato de você ser filho de Deus? Quer dizer, você acha que você é filho de Deus, mas se você não tiver um carro do ano, se você não for reconhecido e validado no seu trabalho, e se você não for bajulado o tempo todo, você acha que você não é ninguém e você fica deprimido. Isso não fecha. Alguma coisa está errado nisso. E é isso que nós temos que entender, por que nós nos sentimos assim. Quando Jesus diz exatamente isso, buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, onde está o reino de Deus? E Jesus diz, ele não vem com aparência exterior. Nem espere que alguém diga, olha ali vem o reino dos céus, ali vem o reino de Deus. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Como assim? Está dentro de vós. Ele é a nossa essência divina. Deus está dentro de você. Deus está dentro de todas as coisas como a vida mais profunda, a vida eterna. A sua vida é eterna. Nós cometemos o grande erro. Nós cometemos o grande erro de achar que o oposto da morte é a vida. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Tu nasce e tu morre. A vida, ela é eterna. A vida é eterna. E essa vida eterna, ela existe em você agora. Então você pode viver dessa essência da vida e ter essa vida em abundância, ou você pode viver da ideia, do conhecimento, do eu verdadeiro ou do eu falso. Em outra passagem, ele diz, eu já falei isso antes, ele diz claramente, você não pode servir a dois senhores. Porque você há de odiar um e amar o outro. Ou você vai se dedicar a um e desprezará o outro. Então, se você olhar para a sua vida, qual desses dois senhores você é mais fiel? Qual deles? A sua essência divina, o sopro divino, ou a sua mente? Em quem você confia mais? Em quem você confia mais? E é muito importante você ter essa distinção. Você pode, eu quero que você estude isso, você não precisa confiar em mim, mas a partir do que eu estou falando, estude isso. Você vai ver uma lógica terrível nisso. Jesus usa sempre a ideia dos dois reinos. Sempre tenha isso em mente. O reino dos céus e o reino desse mundo. O reino dos céus não é um lugar. Ele é a nossa essência. E eu sei que isso tira um monte de perguntas da cachopa. Para onde nós vamos? Para onde isso? Para onde aquilo? Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Mas eu quero que... Nós vamos falar ainda sobre isso.
Mas eu quero que você sempre pense o seguinte, o reino dos céus não é o lugar, ele é a nossa essência divina. É o mundo do não manifesto, é o atemporal. O reino desse mundo é o mundo do manifesto, das coisas externas, do temporal. E quando nós nos identificamos com o mundo da forma, nós perdemos a percepção da não forma. Se torna totalmente desconhecido para nós. Não acumuleis tesouro onde a traça e a ferrugem possam corroer. Acumuleis tesouro no reino dos céus. Como é isso? Como é isso? O reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. O que é uma criança? Alguém vai dizer, ela é pura, ela é sem pecado, mas espera aí, não há o pecado original? Ela já não vem com o pecado original? Não, a criança, ela é pobre de espírito e ela é pura de coração. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. É a pureza de espírito. Tá bom, pessoal? Então tenha sempre em mente esses dois reinos, o reino do céu, a sua essência divina, que está dentro de vós, e o reino desse mundo, a identificação com as coisas, com a ideia do eu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar essa nossa análise amanhã, provavelmente ainda na quarta-feira, porque isso é importante. Isso é muito importante, por quê? Porque eu sei que isso mexe um pouco e nos traz uma certa insegurança, um certo medo, porque, cara, então tudo que eu aprendi não é verdade? Não é isso. Não é uma questão de que tudo que você aprendeu não é verdade. É uma questão de que tudo que você aprendeu é uma verdade relativa. E isso não significa que isso não tenha valor. Mas você pode aprofundar isso. Você pode olhar para isso com a mente mais aberta e você pode agregar coisas ao que você aprendeu. Você pode avançar nisso. E eu vou te dizer uma coisa. Para mim, isso foi a mudança mais profunda que aconteceu. Se libertar desse sentimento de indignidade, de culpa, de medo, como se você sempre estivesse com uma espada afiada, pendurada sobre sua cabeça. E quando você começa a perceber, porque é muito fácil, preste bem atenção, isso é importante, é muito fácil você pegar Deus e colocar ele lá num canto, no alto, e você agir livremente. Agora, se você pega e traz Deus para dentro de você, você também vai ver ele dentro da outra pessoa. Você não vai ver mais a outra pessoa pela aparência. Você vai reconhecer ela pela essência. E quando você reconhece ela pela essência, o teu comportamento muda. A maneira como a maneira como você lida, como você entende, tudo muda. Imagina se você tivesse agora, literalmente, na tua frente, um filho de Deus. Como é que você trataria esse filho de Deus? Agora, como é que você trata o teu irmão? Como é que você trata o outro? Entendeu? Então, o que acontece? Não existe religião.
existem seres humanos que constroem, que fazem parte de uma religião. A religião somos nós. A religião que você participa, ela é sua. Você pode mexer, sim, nas questões relativas, e não precisa se revelar, se rebelar contra. Não, você não saia por aí dizendo, tudo isso é mentira, isso... Não, isso já é o falso eu, entendeu? É acolher, é aceitar. Isso é muito mais profundo, muito mais amplo, entendeu? E nós estamos construindo isso, nós estamos avançando nessa direção. Obrigado por estarem comigo aí segunda-feira, às 11h10. Amanhã nós voltamos às 20h45. Tá bom? Tamo junto, um forte abraço, boa noite.